pessoal, tudo bem? É Eduardo da Confraria. Vamos lá, vamos ter uma conversinha rápida aqui com vocês. Eu tenho notado muito algumas relações entre o que anda acontecendo com o nosso país e, essencialmente, a preparação ou a sobrevivencialismo em geral, tá? Então, queria ter uma conversinha meio rápida aqui, tentar ser rápido, né? Uma das relações que eu tenho visto muito tem sido a queda da moralidade, dos valores brasileiros, aliás, brasileiros não, mundiais, né? Que nós temos visto aí um trabalho gigantesco, né? Que foi sempre vindo a ser feito desde, sei lá, 40, 50 anos atrás, ou até mais tempo que isso. E essa falta de moralidade tem causado uma confusão gigantesca, e uma delas é que hoje muitos políticos, eles veem isso daí e eles acham que para resolver seria muito interessante criar leis, criar regulamentações. Vamos regulamentar certas coisas, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, porque os jovens ou os adultos já não cuidam mais dos seus pais, não cuidam mais dos velhinhos, vamos regulamentar aí as crianças e os adolescentes, porque os pais não cuidam mais dos jovens e por aí afora. Ou seja, o que a gente vê é uma total inversão de valores, uma falta de valor, uma queda gigantesca, só que na história isso já aconteceu algumas vezes, tá? Algumas, aliás, muitas vezes. Uma delas a gente pode citar Roma, quando Justiniano ele tentou regular a moral daquele país através de leis, e isso não deu um resultado muito bom, como todo mundo já sabe. Simplesmente acabou o império, acabou Roma, acabou aquela forma de governo que a gente via, e isso aconteceu também na Idade Média, na Revolução Industrial e em muitas outras situações também. Houve essa queda ou mudança de cultura, e com isso uma ruptura muito grande da sociedade e dos valores morais vigentes na época e que ainda são válidos hoje em dia, como a família, a religião e dentre outras, né, a liberdade também da propriedade e por aí afora. Enfim, tudo isso foi modificando no passado e nós estamos repetindo agora os mesmos erros do passado. Tá, mas como mudar isso? Como nós vamos conseguir mudar isso, né? Primeiro ponto, trabalhar muito as crianças. Segundo ponto, será que nós vamos conseguir parar? Nós vamos conseguir barrar? Vamos ser aí bem realistas também. Será que nós vamos conseguir parar essa mudança? Parar essa nova geração woke, toda essa geração sem valores que tem acontecido? Eu acredito que sim, mas é um trabalho aí longo, de mais 30, 40, 50 anos, 1, 2, 3 gerações, né? Só que para isso acontecer, primeiro, a gente precisa fortalecer o Estado. Nós temos uma eleição municipal agora, as pessoas estão aí vendo esse circo, toda essa bagunça. Nós não temos realmente pessoas de direita comprometidas, mas já existe um fenômeno que as pessoas estão começando a querer se unir, já estão girando em torno dessa ideia da direita, girando em torno desse conhecimento que nós estamos precisando, e isso é bom, isso é muito bom, esse movimento, e a gente deve continuar tentando ocupar espaços. Mas lembrem-se, essas pessoas que estão ocupando esses espaços hoje, que se identificam com direita, muitas vezes elas não sabem o que é uma direita, muitas vezes elas não entendem, por exemplo, um post que eu pus recentemente, né, sobre os tripés da economia, né, ou seja, como um país ele pode se dar bem, como um país pode crescer através do trabalho, da terra, ou seja, alocação de recursos, né, que muitas vezes não são alocados de maneira correta, e isso acaba causando aquele país entrar num colapso econômico. Por consequência, nós temos uma educação fraca, e vocês sabem o porquê disso tudo,
né? Hoje em dia nós temos, por exemplo, um governo em que alguns anos atrás eu vi uma matéria falando que era praticamente impossível alguém usar, por exemplo, impostos e taxas para deteriorar a sociedade ao ponto do comunismo ser implantado. Pois bem, nós estamos vendo isso hoje. Também eu vi muita coisa sendo... Aliás, nós vemos uma deterioração da sociedade porque eles querem realmente implantar esse sistema comunista por acharem melhor, por acharem mais sofisticado, etc. E nós sabemos que não é bem assim, né? Porque isso, em troca disso, é uma destruição completa, um aumento entre os mais ricos e os mais pobres. Você vê essa diferença gigantesca, você vê a sociedade se deteriorando, cada vez mais eles tiram isso de nós para poder controlar e dominar e tentar implantar um sistema que, aonde não há concorrência, não há interesse em crescer, ou seja, nunca vai funcionar o plano comunista, porque não tem como, não, a economia não vai funcionar. Se você não tiver livre mercado, se você não tiver as coisas funcionando de uma maneira correta, sendo investido da maneira correta, não vai funcionar. E eles insistem, né? E o povo continua brigando, observando coisas que não são o ponto-chave para aquilo que nós precisamos, né? Então, daí entra a sobrevivência, o sobrevivencialismo também. Nessa parte, eu estou criando cursos online, eu vou inaugurar o site, aliás, ele já está funcionando, mas nós estamos produzindo material, o máximo de material possível, para explicar não somente isso que eu falei no começo, mas também a gente explicar como sobreviver não somente nesse cenário, mas em qualquer outro cenário. Aí sim, entrando num cenário sobrevivencialista de caos, falta de energia elétrica, falta de água, dentre outras coisas. Então, a minha ideia, e eu conversei com algumas pessoas aí do meio, algumas pessoas também que entendem sobre o que eu estou falando e querem ajudar, querem auxiliar, então nós estamos criando alguns cursos, algumas coisas, justamente para ajudar todos vocês. Tá? Então, a sobrevivência, o sobrevivencialismo, ele vem desde o básico, desde o nível 1, desde a falta de energia até situações piores. A gente fala numa situação de guerra, a gente vai chegar até lá também, mas vão ser vários trechos, vários workshops que eu já tenho feito essas palestras ao vivo, buscando sempre trazer essa consciência. Só que a consciência que eu busco trazer não é aquela pura e simples sobrevivência urbana, mas não, é uma consciência de tudo o que está acontecendo, de tudo o que vem importando na sociedade hoje, do porquê nós temos que construir uma sociedade mais forte. Por exemplo, Olavo de Carvalho, eu tenho estudado muito, voltado a estudar, eu já fui aluno dele, agora não lá nos Estados Unidos, mas online, e agora eu estou revendo alguns materiais, por exemplo, O Ser e Poder, em que Olavo de Carvalho é veemente, e ele fala, enquanto nós tivermos candidatos políticos que só pensam em regulamentar e criar leis, nós estamos perdidos, porque as pessoas só estão regulando a vida das outras, ou seja, tornando elas cada vez com menos liberdade, ou seja, não funciona. Assim como também impostos é uma escravidão. Todo mundo fala imposto é roubo, é muito mais do que roubo, é uma escravidão, porque você depende, você trabalha de graça para isso, né? Você trabalha para dar dinheiro para eles, ou seja, você trabalha para o governo. Então, o imposto, ele forma escravos, né? Então, se você pegar todo esse panorama, a ideia nossa da sobrevivência, ela vai muito mais além do que você acender uma fogueira na mata, você construir uma casa na mata, passa pela defesa, passa pela liberdade, passa pela propriedade, passa por situações financeiras. Então a nossa ideia é construir uma rede de amigos, uma rede de pessoas que estejam realmente interessadas em construir essa resiliência, construir
essa força que está faltando hoje. Nós temos aí vários outros que criaram vários cursos, várias coisas, mas se você for ver bem hoje, o que acontece? Você tem um pouco ali, você precisa fazer vários para poder entender o geral. A minha ideia é tentar simplificar isso e tentar passar toda essa parte, não só do conservadorismo, do libertário, de como a sociedade ela está sendo moldada e como a nossa moral e a cultura está sendo destruída. Vou chamar o máximo de pessoas que conversam e outros também em outros locais, tentar trazer material para nós, pedir autorização, trazer para nós e formar um banco de dados aí muito bom, muito grande, para que todos vocês possam estudar e entender de uma forma mais resumida, de uma forma mais direta, o que a gente pode tentar mudar na sociedade nos próximos, sei lá, 10, 15 anos. Vamos tentar diminuir isso daí. Se a gente não conseguir, como o ciclo da sociedade ele funciona dessa maneira, muito provavelmente aí nós vamos levar mais uns 40 anos para mudar alguma coisa, se não mais, tá? Mas o ciclo entre a esquerda e a direita, ela sempre vai existir. O autoritarismo não dura para sempre, tá? Mas nós temos que estudar também como sobreviver durante esse período, passar esse conhecimento para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para que eles consigam sobreviver e viver por todo esse tempo. Tá? Então é muito importante que estejamos juntos em uma comunidade, seja ela virtual, fazendo encontros, participando palestras, e eu estou usando a Confraria do Tiro, assim como a Confraria de Avis, para trazer todas essas informações para vocês. Tá? Então eu espero que vocês tenham a curiosidade, o vídeo é muito longo, justamente para trazer todas essas informações. E nós sabemos que Instagram, que todos os outros lugares, simplesmente é entretenimento, né? Dificilmente nós vamos conseguir transmitir informações maiores e longas para que se aprenda alguma coisa, né? E nós já temos pessoas muito boas fazendo essas transmissões curtas, conseguindo transmitir algumas ideias. Temos que ficar de olho nos políticos, temos que ficar de olho no que está acontecendo na nossa volta. Infelizmente, não dá para enfiar a cabeça na areia. Então, aguardo vocês lá. Em breve eu trago um pouquinho mais de novidade assim que eu lançar o site. Para quem tiver curiosidade, o site está no ar, mas não está completo, confrariadotiro.com.br ou cursos.confrariadotiro.com.br. Ali já tem alguma coisa, mas nada ainda concreto foi lançado, tá? Eu ainda estou desenvolvendo e eu percebi aquilo que eu achei que ia fazer em um mês, eu percebi que é muito mais longo do que eu imaginava. Você gravar, produzir materiais, etc, etc, não é fácil, não é fácil. Então aguardo vocês lá. Abraço.